live que nós fizemos juntas, onde ela fala, no lançamento do livro Giro Ancestral, sobre o mestre Sala Porta-Bandeira, ela fala da emoção de voltar à quadra para dançar novamente e as pessoas todas ficarem paralisadas, emocionadas com a dança do mestre Sala Porta-Bandeira. E aí vem toda a representatividade do simbolismo da nossa tradição, que é uma cultura de aparências, onde você ressignifica as coisas, não pelo que elas são em si, mas pelo que elas representam no seu conteúdo. Então, o mestre Sala Porta-Bandeira, para nós que somos de comunidade preta, de terreiro, sabemos que é a cabaça da existência. É o princípio masculino com o princípio feminino, carregando os valores ancestrais. É a reunião daqueles que já não estão entre nós, mas deixaram o que construíram, representando a ancestralidade na bandeira. É a porta-bandeira que representa aquela mulher secreta que gera a continuidade histórica do grupo. Ela representa o poder político que recebe as pessoas, que cumprimenta as pessoas. Ela representa o poder espiritual, divino. No seu rodopiar, ela energiza a quadra com a sua bandeira e ela gira, como a Terra gira em torno do seu eixo. Ela se estabelece uma relação com o cosmos, e essa relação com o cosmos é restabelecida também com as baianas, que dançam rodando, que dançam imitando o sentido de rotação e translação da Terra, recompõem as baianas rodando a galáxia em que a gente está. E é um processo que se dá a céu aberto, para que todos possam entender que nós somos de natureza. Nós somos aqueles elementos que precisam agradecer a cada árvore a que nós correspondemos, porque dentro da nossa tradição, cada ser humano tem como correspondente uma árvore, e entender que a árvore é a representação de uma semente que vingou, que cresceu, e que nós somos essa semente porque nós somos natureza. E que os elementos da natureza são diversos, o ar, a água, a terra e o fogo, e que nós somos a reunião desses elementos diversos. E se nós somos diversos, compondo uma pessoa, a diversidade é crescimento, é riqueza, é possibilidade de existir. Então, lidar com aquele que é diverso de nós é crescimento. O mundo judaico-cristão estabeleceu uma norma: todos têm que ser iguais, mas ninguém é feito só de água, ninguém é feito só de terra. A gente precisa respirar, precisa do ar, a gente precisa do sangue, que é a água, a gente precisa do corpo, que é a terra, a gente precisa de ter 36 graus e meio, que é o fogo, e a gente só perde isso quando a gente morre. E quando a gente morre, a gente retorna para a Nânua, retorna para a terra. E, logicamente, é a terra que faz com que a gente brote e que a gente continue, porque nós precisamos das árvores, dos alimentos que provêm da terra, para a gente sobreviver. Então, como diz a nossa Paulina Sicchiani, as árvores não precisam de nós, mas nós precisamos dela. Então, a nossa relação com a natureza é intensa. E o que as escolas de samba fazem é exatamente essa relação intensa com a natureza. É estar embaixo da jaqueira da Portela, é estar vendo como louvar a natureza, até junto do bloco do Cacique de Ramos, dentro da Mangueira. Em todas as escolas de samba, a gente tem sempre um ponto de referência central, representado por aqueles que foram feitos das árvores, os tambores. E aqueles que conciliam os animais da natureza, porque os tambores são árvores e animais. E, através desses elementos da natureza, do fogo e do ar, eles são preparados, assim como a gente consegue dar vida quando a gente cozinha,
lidando com esse ar, com essa água, que é o elemento básico do cozimento, com o fogo, transformando a natureza morta ou o animal morto em algo que preserva a nossa vida. E aí, quando você vê a escola de samba, a gente vê uma lição de vida da comunidade. E ela tem que ser olhada com mais respeito. E ela tem que ser olhada como uma busca de igualdade pelos homens, porque na escola de samba todos importam. Se é da ala da velha guarda, é importante. Se é da ala das baianas, é importante. Se é da ala das crianças, é importante. Se é da ala dos passistas, é importante, porque todos fazem parte de um mesmo território, de uma mesma família, de um mesmo conjunto, e todos representam a diversidade do viver. Quando a gente tem esses enredos voltados para os nossos orixás, como a gente fala de resistência no Salgueiro, é porque as escolas de samba desfilam porque existem. Elas não existem para desfilar. Elas são espaços criados por pessoas que têm todo um sentido do seu existir e que contam as histórias de sua ancestralidade, do seu meio ambiente, da sua realidade, passando para o outro as suas riquezas de experiências e recebendo as experiências do outro. Então, o que a gente faz quando lê um livro? Quando a gente lê Proust, ou quando a gente lê Marx e Engels, ou quando a gente lê um poema de Drummond, nós estamos vamos dizer assim, consultando um ancestral que beneficiou a comunidade com a sua beleza. Quando a gente ouve o Martinho da Vila cantar, ele traz para nós elementos como o samba dos ancestrais. Se o seu corpo se arrepiar, se você não sentir mais o chão, é porque se você se emocionar na Angola, é porque de lá vem seus ancestrais. Ele nos dá todo um processo mostrando como através da música, como através de para tudo se acabar na quarta-feira, a gente vê toda uma proposta de trabalho, de realização, de crescimento de uma comunidade que atua o ano inteiro para contar a sua história, para contar as suas visões de mundo. Não interessa que ela esteja contando, é uma maneira peculiar que ela tem de mostrar como se existe, fazendo teatro à volta da fogueira, ou estabelecendo uma forma de mostrar que nós precisamos de gente de ontem, de gente de hoje, para que possamos ter gente amanhã. Para mim, a escola de samba é uma criação assim incrível. Reúne todas as formas de relacionamento humano, de arte, de criatividade, possibilita a poesia, possibilita o desenvolvimento do canto, de todas as habilidades. Na escola de samba se escreve, na escola de samba se desenha, na escola de samba se canta, na escola de samba a gente encontra amigos, na escola de samba a gente dá continuidade à nossa família. A escola de samba é memória, a escola de samba é ancestralidade, a escola de samba é vida de aqui e de agora, e a escola de samba é preparação para amanhã. A criança que está numa escola de samba aprende a entender que tem que respeitar a aula do outro, que é uma outra parte da história que ele não pode invadir, que é um outro processo de falar de um determinado assunto. Ele entende que determinadas aulas partem de um momento, de um segmento daquela história que é demarcada pelo carro alegórico em que ela está, e ele aprende a ver as diferentes partes, os diferentes momentos na história da vida do seu grupamento humano. Estar numa escola de samba é aprender a lidar com o outro que é diferente. É desenvolver a capacidade de respeito, de autoridade e de possibilidade de crescimento e de mudança. Então, os enredos são muito ricos, porque eles lidam com a memória de um povo. Quando a gente diz, Sabiá me ensinou, sou diferente, mostra para o povo do Salgueiro
que é uma grande pedreira, que é o espaço da pedreira, que é regida por Xangô, e que a bateria do Salgueiro é a Furiosa e que toca diferente da bateria da Portela ou da bateria da Mangueira, porque é um outro espaço. E aí, gente, a relação tempo, território e lidar com o diverso é básico e fundamental que caracteriza qualquer cultura preta. Então, isso acontece nas escolas de samba. As escolas de samba, cada uma tem as suas características de tempo no toque de sua bateria, de tempo na relação com a sua própria história, nas suas cores e, inclusive, na preservação do seu próprio território. Todos se preocupam em se desenvolver, crescer, mas também em se comunicar, em visitarem umas às outras, em fazerem embaixadas, em entenderem como essa aproximação é importante. Então, a gente tem o Encontro das Baianas, agora a gente tem o Dia de Encontro dos Mestres-Salas de Porta-Bandeira, temos o Encontro dos Passistas, temos o Encontro dos Diretores de Harmonia, todos os sistemas existentes que promovem diversidade humana dentro da escola de samba estão tentando fazer união dessas diversidades, fazendo uma integração de força. E quem faz isso é o chão da escola. Então, é lógico que as escolas de samba dão muito dinheiro. E quem está na direção das escolas não está muito preocupado com a sua simbologia ou com o seu conceito. Mas nós estamos também fortalecendo e vendo a importância e o significado da escola de samba, porque os presidentes saem, os carnavalescos mudam, mas o chão da escola fica. E é o chão da escola que permite que a gente tenha a presença dos diferentes países africanos que trouxeram diferentes maneiras de ser e estar no mundo, mas que têm uma maneira única de lidar com o outro, aceitando o diferente, fazendo do seu território um território de acolhimento, onde estão brancos, negros, índios, amarelos, azuis, todos, e que todos constroem para um bom viver, para uma produção comum, respeitando os mais velhos, acolhendo as crianças, incentivando os jovens e trabalhando para que o mundo fique mais bonito. Arte e vida faz parte do tipo de pessoa que a tradição negra quer fazer. Não importa que a gente tenha um mundo com tantas armas, mas a arma maior que a escola de samba traz é a harmonia, é a amizade, é o amor e é a construção de uma família e de uma amizade que faz com que eu fique tão feliz de estar ao lado de Leandro, que é da Mangueira, apesar de eu ser do Salgueiro. Eu considere Jana Guignon uma filha, apesar dela ser mocidade e eu ser salgueirense. De ter um carinho enorme pelo meu querido Bruno, mesmo ele tendo nascido de dia e eu de noite. Mas é tão gente quanto eu, tão querido como eu, não é? E agradecer ao nosso querido Leandro Santana, amigo de tanto tempo, meu Lima Barreto, querido e preferido, que é um grande enredo para qualquer escola de samba, por sempre mostrar a importância e a relevância da nossa tradição cultural negro-africana. Essa colocação, porque eu falando assim, faço um paralelo, uma ponte com essas artes negras, porque isso é uma disputa, esse conceito ele é uma disputa. Eu sou da literatura, né? Sou especializada em literaturas africanas, em literaturas afro-brasileiras, sou do campo das relações étnico-raciais, e quando a gente está falando de literatura negra, né, quando a gente denomina literatura negra, literatura afro-brasileira, vem esse mesmo debate. O que é essa literatura negra, essa literatura afro-brasileira? É essa literatura que evidencia, né,
que vai falar ou do dado histórico do processo de escravização, ou que vai falar de algum aspecto da cultura ou da arte negra, ou essa literatura negra, a gente está falando da autoria negra, que vai discutir qualquer que seja o assunto, né? Vai falar de futebol, vai falar da Europa, vai falar de comida, de culinária. Essa fala é uma fala negra. E essa marca literária, ela tem as suas diferenciações, por causa do lugar de fala, por causa da autoria e por conta desse pensamento que vai ser estabelecido em forma de escrita, que vai ser traduzido, assentado, né, em livro, ou seja, qualquer que seja o texto, que é a literatura negra. E isso dá um pano para manga, isso é uma briga, isso é um debate, isso é uma disputa ideológica. Então, é o mesmo que acontece quando a gente vai falar do cinema negro, quando a gente vai falar do teatro negro, essa recolocação e esse conceito e esse debate. E não poderia ser diferente com o carnaval, e isso é muito importante. E esse painel que você trouxe aqui, de como é a produção da vida, a reprodução da vida dentro desse espaço de escola de samba, que traz totalmente a nossa maneira de ser. As cosmovisões de mundo são reproduzidas dentro desse espaço. Todo o pensamento, a reflexão, a coletividade, que são os nossos valores civilizatórios, né? Que se a gente for olhar, a gente vai encontrar toda essa reprodução. Então, esse lugar, realmente, esse debate, ele precisa continuar. Porque o que acontece? Agora, falando enquanto Secretaria de Cultura, essa compreensão, ela precisa muito estar presente, inclusive entre os gestores, entre nós gestores, porque isso define e determina a política pública. Isso determina todos esses recursos, né? Então, a quem que serve isso? Então, para início de conversa, só esses meus comentários aqui, eu acho que a gente pode... Um pouco antes de começar, a gente estava conversando a respeito disso, né? Enquanto, inclusive, o debate público a respeito das escolas de samba é mal colocado, né? A professora Helena estava debatendo por que o desfile das escolas de samba ele está submetido à virtude. Quer dizer, as escolas de samba elas são vistas como turismo, como uma festa turística. Isso é muito simbólico. Quando ela é vista como uma festa turística, que está no pacote das festas do Réveillon, que é tratado como um investimento turístico. Todo esse aspecto, né, que a professora Helena trata, que é o aspecto mais importante desse contexto todo, toda a produção artística, toda a reconstrução sociocultural, todas as possibilidades de reafirmação de valores culturais, eles são colocados de lado para que seja reforçado o estigma de festa, seja reforçado o estigma de atividade superficial. Né? Então, o não entendimento das escolas de samba como este lugar faz com que tanto a visão coletiva da sociedade brasileira para as escolas de samba, para o carnaval, seja deturpada, quanto para que as políticas públicas não cheguem com eficiência nesse contexto. Sim. É isso, é um espaço de reprodução e de ressignificação da vida, são as possibilidades de vivência mínima digna de grupos que historicamente são marginalizados. E que... A escola são espaços de educação, de cultura, de economia criativa. Além de ser coletivo, se tivesse sido inventado um nome, tinha ganhado uma bolsa. Porque não tem como alguém consegue ter um emprego pequeno, você está com pessoas, sem saber um dia, tem que dar tudo certo. E as pessoas não péssimas, como podemos ser um pouco errado, e normalmente dá certo. Normalmente dá certo. Então, é muito importante, e aí eu peço a ajuda
do meu amigo Leandro e do museu, da gente poder tentar, junto à prefeitura, com a minha amiga querida, da Secretaria Municipal de Cultura, a gente ter a criação de um conselho de carnaval, que entenda que os enredos envolvem literatura, tem que estar ligado à educação, que os enredos envolvem todo um aspecto de cultura africana e negra no Brasil, que nunca foi dado nem na universidade, nem nas escolas. Quem antes de 1963 tinha ouvido falar em Chica da Silva? Quando Isabel Valença iria ganhar um concurso de fantasia de luz no Teatro Municipal, se não tivesse vestida de Chica da Silva, levada por um carnavalesco como Arlindo Rodrigues, quando a gente teria a visão de Zumbi dos Palmares no Brasil inteiro, se o Salgueiro não tivesse feito um enredo sobre o Quilombo dos Palmares? Chico Rei e milhares de outros enredos, como a Beija-Flor trouxe as damas negras, as figuras negras representativas, as estrelas do universo negro, e muitas outras coisas que a Mangueira nos dá como representatividade. Esse ano, esse enredo, falando da poesia de Cartola, falando dos compositores e dos poetas, né? Eu estou muito emocionada porque o meu livro sobre o Martim da Vila serviu de base para eles construírem também o enredo da Vila Isabel sobre o Martim. Eu acho que já era mais do que hora dele ser reverenciado pela escola, porque ele deu sangue, suor e lágrimas durante mais de 20 anos. E uma pessoa que tem uma representatividade incrível na realidade brasileira, tem mais de 15 livros publicados, e ele mostrou, através das suas músicas, quem não conhece? Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Isso é congada. O som da congada vai para o Brasil inteiro e a gente não sabe que é congada. E, inclusive, o lucro que ele teve, ele dividiu com a congada do Jucu no Espírito Santo. Da mesma maneira que ele fez música sobre Folia de Reis e organizou todo o desfile de Folia de Reis em 2 barras no nosso norte fluminense. Todo tipo de trabalho que ele faz é valorizando os compositores. A escola de samba foi o primeiro a fazer uma relação da lusofonia dos países africanos de expressão portuguesa com o Brasil, de trazer o canto livre de Angola para a Sala Cecília Meirelles e de fazer um CD chamado Novas Palavras, onde ele trouxe 1000 palavras do quimbundo para nós, que temos mais de 2.500 palavras bantas no nosso cotidiano. Todo mundo toma mingau, todo mundo fala de quiabo, todo mundo fala de lençol. São todas palavras do quimbundo, e a gente não tem noção disso. Então, a invisibilidade da comunidade preta na vida brasileira é total. E isso a gente só consegue visibilizar através das escolas de samba, através das músicas do nosso cancioneiro popular. Quando o chefe da polícia, pelo telefone, manda avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar, é uma vingança dos sambistas em relação à polícia, que sempre perseguiu a eles. Os sambas sempre tiveram um processo muito político, muito ligado a uma sobrevivência de um grupo que inventou a corda. O carnaval antes era uma grande confusão. Cada um fazia o que queria. De repente, a comunidade preta inventa a corda. E só entra dentro da corda quem morar num determinado território. E aí eles sofisticam, tem que ter a mesma roupa, usar as suas cores. E depois, Paulo da Portela diz, sambista para ser sambista tem que ter pés e pescoços ocupados. Eles querem cidadão de terno e gravata? Pois terão, todo mundo de ternos, mas nas cores das suas escolas. E aí a gente tem terno verde-rosa. Aí, com sapato verde-rosa. A gente tem terno azul pavão na Portela com azul e branco. A gente tem terno vermelho depois do Salgueiro com vermelho e branco. Enfim, isso é resistência, isso é criatividade,
Isso é identidade. O negro brasileiro conseguiu criar uma forma única de ser e estar no mundo. E é por isso que o samba representa a nossa música. E é por isso que o malandro sambista representa o homem brasileiro. É por isso que a baiana, com a sua roupa, com as suas comidas, representa a peculiaridade brasileira. Porque o Brasil não é francês, não é português, não é espanhol, não é inglês. O Brasil é basicamente africano, é o segundo país de população negra do mundo. Somos 56% da população. Só tem mais gente preta de território nacional do que nós, a Nigéria. Mais ninguém. Nenhum outro país do mundo tem tanto preto no seu solo. Então, gente, é impossível. Esse museu, ainda mais tendo Leandro Santana e tendo esta mulher maravilhosa com a gente na Secretaria de Cultura, a gente tem que reunir forças. E eu peço ajuda a Leandro, não é? E a todos aqueles que lidam com a cultura, para a gente entender, a escola brasileira precisa de um processo educacional brasileiro, e esse processo educacional brasileiro é botar samba nas escolas, é fazer com que os princípios das escolas sejam respeitados pelas crianças. Não pode ser só no mês da consciência negra, não pode ser novembro. O Brasil é o segundo país de população negra do mundo. A nossa visibilidade, o nosso trabalho, quem deu dinheiro para esse país, quando o país, em 1889, se transforma em república, todo o dinheiro de tesouro tinha sido criado por 400 anos de trabalho da população preta. E essa população preta não recebeu um tostão de indenização. Muito pelo contrário, os fazendeiros é que foram indenizados. E até hoje, fizemos 150 anos de lei do ventre livre, eu escrevi até um artigo sobre isso, 150 anos, dia 28 de setembro de 2021, 150 anos da lei do ventre livre. E a gente que é mãe de filho preto, sabe que não tem ventre livre. Meu filho não pode sair sem identidade na rua, nem pode sair tarde da noite, e se for abordado pela polícia tem que ser um cuidado danado, porque é considerado criminoso nato todo e qualquer preto desse país. As mulheres negras não são respeitadas como senhoras de sociedade independente. Pode ser doutorado, pós-doutorado. Raikta Parta é uma mulher preta. E se é mulher preta, deve ser prostituta, no mínimo. Então, é preciso que a gente se una e que a gente tenha uma consciência de que nós construímos lugares lindos e maravilhosos como esse espaço aqui e continuamos sendo a base econômica desse país. A maioria dos trabalhadores do Brasil são negros e mestiços. E a comunidade indígena sendo dizimada. E nós temos que fazer, como diz o Martim, na tribo dos Carajás, né? Que a gente sabe que se a gente não cantar o índio, ele nunca mais vai ser lembrado. Então, é preciso fazer alguma coisa. E eu agradeço muito poder estar aqui com vocês falando sobre essas dificuldades do nosso existir. Eu sei que não vai ser para eu ver, talvez nem para a geração dos meus netos, mas para os meus bisnetos, como a gente pensa em gente de ontem, de hoje e de amanhã, os meus bisnetos devem ter direito a um país livre e democrático, e é para isso que a gente está aqui lutando para fazer acontecer. Né? Axé, Helena. Vamos responder um bloco de perguntas, e aí? Boa tarde, professora. Boa tarde, Leandro. Pergunta até para o Leandro. Hoje a gente estava mais cedo com o prefeito, né? A gente está vendo essa polarização com a preocupação da pandemia, e a gente começou a observar essa questão do racismo velado em cima do carnaval como projeção da pandemia. Você, como carnavalesco, vendo essa atitude acontecer, ainda mais por instituições, né, que estão vindo cada vez mais fortes, falando sobre essa questão que, se explodir novamente uma quarta onda da pandemia, a culpa vai ser do carnaval. Como vocês avaliam isso para o projeto que já está acontecendo para o próximo ano, e como você vê que essa questão velada ainda incomoda o trabalho de vocês com essa relação diretamente com a pandemia? Essa pauta é uma pauta que voltou agora, né, com a proximidade do carnaval e a nova variante.
Acho que as coisas têm que ser um pouco divididas para o entendimento a respeito disso, porque esse debate o debate das redes, né, vamos dizer assim, quase sempre é um debate pouco inteligente, porque se baseia em informações quase sempre infundadas. E nada é muito aprofundado, nada é muito checado, é só a repetição de um discurso que alguém viu ou no tweet de alguém ou na postagem de alguém no Instagram. Então, no último carnaval, né, existe aquela ideia, o último carnaval que eu falo é o carnaval de 2020. Né? Já existia uma ideia muito recorrente, eu falo isso porque sou uma pessoa que tem rede social, costumo debater nas redes e tudo mais. Já houve no passado, o carnaval de 2020, essa ideia de que foi divulgado que o carnaval foi um propagador da pandemia, quando na verdade em fevereiro de 2020 não existia nenhum entendimento mundial de que estávamos numa pandemia, né? Existiam alguns casos e que não tinham entendimento de que estávamos numa pandemia. Isso já é uma visão super equivocada, né? Que tenta associar o carnaval a um delírio festivo e irresponsável. Isso é uma construção de uma narrativa. Agora, pensando do comportamento das escolas de samba e do carnaval junto à pandemia, é preciso dizer que as escolas de samba, para o desfile de 2021, por iniciativa própria, não só as escolas de samba, como os blocos da cidade do Rio de Janeiro, eles disseram que não iriam desfilar, né? Jamais partiu de uma entidade carnavalesca, seja do grupo especial, seja da Série A, seja dos blocos de rua, o desejo de desfilar quando não havia um entendimento de uma campanha de vacinação coletiva que garantisse segurança. Não houve, né? Pelo contrário, as escolas de samba, o debate do desfile ele é natural, porque é preciso entender que a escola de samba é um local que se emprega, né? Desfile de escola de samba é o emprego de milhares de pessoas que dependem daquela atividade. Então, o debate da realização disso, a cobrança de políticas públicas em torno disso, isso sempre tem que existir, né? Sempre terá de ter este debate. Agora, desfilar sem vacina, desfilar sem vacinação, nunca foi desejo de nenhuma escola de samba, nem de nenhum órgão, né? Por mais comercial e por mais críticas que a gente possa ter à instituição que organiza os desfiles, nunca houve esse desejo. Agora, falando do carnaval de 2022, é preciso que a gente entenda todo o debate político que está envolvido com relação ao carnaval de 2022, né? É preciso que a gente entenda toda a narrativa política que está construída para o próximo carnaval, que também é um carnaval de um ano eleitoral, né? Então é preciso entender esse debate a questão não é sanitária, né? E aí pode ficar aqui horas debatendo a respeito da postura negacionista, né? O negacionista, ele negou a doença quando não existia vacina. E agora o negacionista, né, ele nega qualquer tipo de realidade que esteja pautada de uma lógica científica plausível. E agora nós temos uma situação onde que é preciso negar a ideia de retorno de uma normalidade, mesmo que essa normalidade demande cuidados, é preciso negar o funcionamento da vacina, é preciso negar, e aí é uma disputa de narrativa, que diz que quem quer alguma coisa hoje, sempre quis, e num determinado momento defendeu que não fosse. Então, na verdade, o que vai determinar a realização de um próximo desfile, de um próximo carnaval, é o que determinou no último carnaval, é a ciência, né? Se for possível, se for seguro, haverá. Se não for, não haverá. Mas tudo pautado por uma lógica muito racional, uma lógica científica. A gente vive num país muito doido, né? Porque hoje o carnaval precisa defender a ciência, né? O que era para ser uma coisa que, logicamente, seria um mundo de delírio, de inversões, o carnaval defende a ciência.
Então, esse debate é um debate que ainda será amplificado, ainda seguirá, certamente. A gente tem o Réveillon como pedágio do Carnaval, né? Hoje nós já sabemos assim, que existe um alarmismo, né? Tipo assim, que a notícia mais recente é 70 cidades de São Paulo cancelaram seu Carnaval. Só que essas 70 cidades de São Paulo, algumas nem tinham Carnaval, né? Então é uma questão assim muito louca, né, de ser debatida. Com relação à pergunta especificamente que você fez, né, assim, a Mangueira, que é a escola que eu trabalho, ela segue trabalhando para a realização de uma atividade, né? E por que nós seguimos trabalhando para a realização de uma atividade? Porque nós temos uma responsabilidade com centenas de famílias que trabalham. Então, hoje não é inviável pensar a realização de uma atividade que emprega e que faz com que a renda que garante o alimento de um trabalhador chegue ali, né? Então, a gente trabalha dentro de um barracão, com uma quantidade limitada de funcionários, mas honrando com esses compromissos trabalhistas que hoje são possíveis. Se você me perguntar, Leandro, como será daqui a 3 meses, né? O Carnaval daqui a 90 e poucos dias, né? Eu não sei, né? Quem vai dizer como será, eu espero que seja a ciência, né? Eu espero que seja o bom senso, a ciência, que vai determinar como será, ou quanto será, ou de que forma será essa atividade que se dará em fevereiro ou não. Boa tarde a todos, todas e todes. Para mim é sempre um grande prazer ouvir vocês. Eu ouço Helena Teodoro todos os dias e eu não me canso, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jana Guinon, eu sou atriz, pedagoga e atualmente mestranda em Patrimônio, Cultura e Sociedade na Rural. E aí quando eu falo isso, as pessoas falam, e o Kiko? Patrimônio? Aí eu falo assim, quer saber o que é patrimônio? Para você saber quem manda no seu bairro, na sua cidade, é só você ver o nome da rua, o nome dos hospitais, das escolas, isso tudo é patrimônio, né? E aí, um dia desse, eu estava fazendo uma pesquisa do artigo 215 e 216 da Constituição, e eu sempre olhei para esses artigos, eu falei, gente, eles são tão humanizados, e tão bonitinhos, né? Agrega todo mundo. E aí eu recebi um dossiê da professora doutora Nilma Lino Gomes, ex-ministra, falando sobre quem implementou vários artigos da Constituição, diversos grupos, e principalmente do movimento negro. Aí está lá a lista de pessoas que fez parte de direito de voto e voz. Aí eu quero saber quem fez esses artigos. Primeiro nome, Lélia Gonzalez. Segundo nome, Helena Teodoro. Aí eu falei, gente, é minha orientadora. Helena falou de uma pauta sobre um conselho de carnaval. E pelas falas da Helena, né, eu acho que a gente podia colocar uma certa urgência nisso. Porque essa mocinha chamada Escola de Samba tem 93 anos de idade, então a gente já está na hora de cuidar dela direitinho, do jeito que ela merece, né? E aí eu queria saber de vocês quais são os caminhos, já que a gente tem, inclusive, queria que a senhora falasse sobre a Constituição da Carta Magna, que eu acho que é importante, de 1988, que nós já temos, inclusive, leis que possibilitam caminhar com o Conselho, né, com o Conselho de Carnaval. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham que precisa ser feito inicialmente, imediatamente, emergencialmente. Bom, a gente tem o Conselho de Cultura, né? Eu acho que um dos principais caminhos é trabalhar com o que se tem. Então, a gente tem o Conselho de Cultura, então eu acho que isso é uma pauta urgente para o Conselho de Cultura. E para o Condedine, que tem a Fátima, sim, que é um conselho histórico e que está aí na luta
entra governo, passa governo, está ali o Condedini firme e forte. Mas eu acho também, né, porque é isso, né, a gente tem um carnaval que está ali na Rio Tour, a gente tem, e eu acho que isso é uma coisa importante de ser trazida, né, para a gente conversar quais são esses lugares, porque isso é muito sintomático, aonde as coisas estão, os departamentos que elas estão, e o encaminhamento, o desenvolvimento das propostas e dos projetos tem a ver com esses lugares. Então, por exemplo, quando esse ano a gente coloca um CEPI numa secretaria de governo, isso é muito simbólico, isso é muito importante. Existe uma mudança aí estrutural importante. Eu acho que é isso, eu acho que é uma pauta que eu não estou dizendo que não esteja, tá? Mas eu penso que esse é um dos próximos passos, né? Eu acho que são vários próximos passos, né? O diálogo, a conversa, né? Uma secretaria de cultura que talvez lidere essa manifestação de conversa, né? Essas rodas em nossos equipamentos, a gente tem aqui o Mucabe, a gente tem o ano que vem aí chegando, então eu acho que um papel de uma Secretaria de Cultura é entender, obviamente, cada vez mais o Carnaval, como o debate do Carnaval, né? A compreensão, o conceito que tem que ser criado, eu acho que é nisso que a gente chega e segura, mas eu acho que tem uma questão aí estrutural, que existe algumas pessoas chaves que precisam ser chamadas para conversar, como já foi dito, o Condedini, mas também a CEPI, talvez sobretudo a CEPI, principalmente do lugar que ela está agora ocupando, numa Secretaria de Governo e Integridade Pública. Então, os nomes dizem. Então, existem pessoas chaves aí que, estrategicamente, que precisam de conversar, porque essas pessoas são as pessoas que podem movimentar. E aproveitando esse momento também, né? A gente tem o Jorge Freire é um homem negro. Você tem uma Secretaria de Cultura que, desde o processo de transição, tem uma assessoria de práticas antirracistas. Você tem um prefeito que se comprometeu em fazer um governo antirracista. E essa pauta não seria uma pauta antirracista? Talvez a principal, né? Quando eu falo de cultura e quando eu tenho todo esse painel exposto aqui da importância dessa cadeia produtiva que é o Carnaval. Então, seriam as primeiras coisas assim que eu poderia dizer e até me comprometer de articular, criar um momento e a oportunidade para que o assunto comece a avançar nesse sentido. Assim. A partir dessa proposta de Helena, chamando a CEPI para essa conversa e chamando a Secretaria de Educação, daí direto já no foco, trazer a Secretaria de Educação, que também, dentro da gestão atual, criou coordenações dentro das CREs e dentro da Secretaria também, para discutir essa pauta. E trazer estrategicamente para se comprometer o secretário de governo e o secretário de cultura. Com certeza. Eu já dei uma palavrinha com o secretário municipal de cultura no dia da inauguração, já dei uma cutucadinha nele, ele ficou da gente conversar. Porque eu acho que é básico e fundamental a gente começar a aproveitar a brecha que a gente tem. Eu acho que com o Leandro aqui, com você na secretaria, com alguns elementos que a gente tem nesse governo municipal, como a Fátima Malaquias, esse pessoal da CEPI, a gente pode começar a dar uma nova cara ao tratamento da escola de samba. Porque, vejam bem, mesmo o secretário como o Marcel, que esteve conosco na lupa, que eu sou coordenadora da Liga Universitária de Pesquisadores e Artistas do Carnaval, da UFRJ, e a lupa se coloca à inteira disposição para ajudar no que for necessário. Porque eu acho que a universidade é uma parte importante para poder apoiar essa visão do Carnaval como sendo um elemento essencial da educação, e tenho certeza que o LER, o Laboratório de Experiências Religiosas, a Irarir, lá da UFRJ, com o doutor Ivanir Babalaú Ivanir dos Santos, a gente pode trazer um reforço ao governo do campo da universidade.
para a gente poder promover um atendimento à escola de samba, porque mesmo dando 4 bilhões de dólares de lucro ao município, o Réveillon tem muito mais cuidado e muito mais verba do que o atendimento às escolas de samba no Carnaval. Isso é um despautério. Cuidam muito mais do Réveillon e os sambistas não têm nenhum tipo de atendimento, nem na concentração, a qualidade de saída na dispersão, o apoio às pessoas que lidam com o Carnaval é mínima. Enquanto isso, se dá milhares e milhares de cruzeiros para quem já tem dinheiro no campo musical, chamado MPB. E quando se contrata sambista para o Réveillon, o preço do sambista é sempre a metade do preço do pessoal de MPB. É uma maluquice. Quer dizer, o racismo estrutural está presente todo o tempo em tudo. E eu acho que é hora do mundo inteiro que está discutindo o problema de vidas negras importam, da gente batalhar aqui no Brasil para que a gente tenha direito de cidadania. Ser cidadão é ter direitos iguais aos dos outros, está na Constituição. E nós não temos direitos iguais. A comunidade preta sempre tem direitos menores do que os outros cidadãos brasileiros. É hora da gente começar a mudar um pouco esse processo, já que a gente tem a lei a nosso favor. Eu estou aqui representando a Gerência de Relações Étnico-Raciais, que o Leandro citou, a gerente Joana, por isso eu estou aproveitando para pegar aqui o microfone e falar, me desculpar por ter chegado atrasado, mas a gente está no meio de uma jornada e aí os horários estão loucos. E aproveitando, né, os ganchos que vocês deixaram nas falas de vocês, a educação tem que entrar em parceria, sim, nesse movimento. Não tem como a gente pensar numa reconstrução de imaginário sobre o Carnaval sem pensar nos processos educativos, nas gerações que estão dentro das escolas hoje se formando. E aí pensar também na formação dos nossos professores, porque a gente sabe que o Carnaval é muito estereotipado, né? Então, desconstrução de estereótipo é com formação. Então, tentar aproveitar o espaço do museu para promover rodas de conversa com os nossos professores. Já deixo aqui um convite para o Leandro e para a professora Helena, quando iniciar o ano letivo, né? E aí se for possível fazer uma roda de conversa online mesmo, que a gente acredita que ainda estaremos nesse movimento, para os nossos professores, porque os nossos professores também precisam desestigmatizar esse imaginário relacionado ao Carnaval. E são eles que estão na ponta, são eles que estão em sala de aula, são eles que vão promover um processo educativo outro, né? Diferente desse que está aí, né? Então, tentar desracializar mesmo esse imaginário. E a educação tem que estar presente em todos esses movimentos, né? Não tem como a gente ficar de fora. Eu sou entusiasta do Carnaval, aprendo muito com todos vocês, aprendi muito e vejo a escola de samba como um espaço educador, né? Um espaço educador e educativo. Não só pelos enredos e pelos sambas que colocam na rua, mas pelo seu processo organizacional mesmo, né? E as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, né? Então, os nossos alunos acabam não sabendo, porque os nossos professores são fruto dessa sociedade que a gente tem aí hoje. E acabam reproduzindo esses estigmas, todos os estereótipos que se tem relacionados à escola de samba. Então, assim, eu convido vocês que no próximo ano, 2022, eu tenho certeza que a minha gerente, a professora Joana Scara, ela é super aberta para esse tipo de debate também. Ela hoje não pode estar presente porque está em outro movimento, mas da gente construir, sim, um processo formativo, né, com a nossa comunidade, nas nossas comunidades escolares. É uma rede muito grande, muito desafiadora, mas que nos seus territórios existem espaços de diálogo já consolidados. Então, a gente tem que aproveitar e fortalecer esses espaços e tentar expandi-los, né? Então, tentar, de alguma forma, durante o ano de 2022, desenvolver esses processos formativos em parceria com a Secretaria de Cultura, em parceria com o CAME, em parceria com as secretarias que estão pensando realmente uma prefeitura antirracista, né? Durante esse governo, né? E não tem como a gente deixar de pensar no nosso patrimônio, como a colega falou, que é o Carnaval e que são as escolas de samba. Exatamente. Você pode contar comigo, tenho certeza que também com o Leandro. Inclusive, devo lhe dizer que eu estou vivendo uma experiência assim, muito rica, porque, junto com o CEAP e lá o LER, do Babalaú Ivanir dos Santos, nós fizemos uma parceria com o Instituto Iuri de Parintins,
e a Secretaria de Educação de Parintins e criamos cadernos pedagógicos sobre o Bumba Meu Boi, sobre os quilombos, sobre intolerância religiosa. Fizemos um material incrível. Eu, Babá Ivani, Mariana Gino, LC Mog, um material excelente. Eu fiquei boba de ver, porque eu não sabia. Pesquisando, encontrei 400 quilombos no Amazonas que eu não sabia que existiam e que tiveram uma importância enorme para a abolição da escravatura. E o Instituto Auri fez um processo de colocar num barco uma parte do boi garantido e levar para as escolas ribeirinhas, levando os cadernos pedagógicos, ajudando os professores, fazendo um trabalho incrível de cultura afro-indígena. Um trabalho assim lindo. E eu acho que a gente aqui no Rio de Janeiro, com tanta possibilidade, sem ter as dificuldades que eles têm em Parintins, não estamos fazendo nada. E eles, em plena pandemia, além de levarem mantimentos e informações do interior de Manaus e de Parintins, eles levaram cultura, arte e conseguiram construir os cadernos pedagógicos. Tanto que eu quero pedir apoio ao Leandro, porque o pessoal vem aqui, eu queria que eles lançassem os cadernos pedagógicos nas nossas escolas de samba, que tem as histórias da comunidade preta, lá na Amazônia, que a gente não tem ideia, e inclusive o trabalho dos indígenas e dos centros culturais dos bois, que reforçam toda a cultura do Maranhão. E o Bumba Meu Boi é um culto de ancestralidade. A morte do boi e o reviver do boi significa a vinda dos escravos que perdem a sua identidade, mas que sobrevivem e revivem, criando novamente, recriando a sua identidade. Então é pura resistência da comunidade preta, e a gente tem boi no Brasil inteiro, que é exatamente a luta da comunidade preta para manter sua identidade e suas histórias. Eu acho que a gente precisa reforçar esse conhecimento. Inclusive, Maravilha. Leandro, quero te pedir a abertura do museu para a gente fazer esse lançamento dos cadernos pedagógicos. Como assim pedir? A casa é sua, muito mais sua do que minha. Você diz o dia e a hora que vai acontecer. Eu, inclusive, estou pegando aqui o microfone para reafirmar e para dizer que quando a gente entrou já em fevereiro, o nosso maior desejo, que a gente mais organizou já de objetivos e metas, é tentar transformar essa casa num polo de ressonância das coisas, das propostas e das ações de afirmação da Lei 10.639, tentar fazer com que este espaço, este lugar, seja um lugar que reverencie e referencie as atividades e ações que são praticadas nas escolas de implementação real dessa lei. E a gente já conversou, já teve alguns diálogos pensando nas ações que a gente pode fazer a partir de 2022, para que a gente crie aqui prêmios para as ações que acontecem nas escolas, para que a gente divulgue, traga para cá, faça culminância de atividades de toda a rede municipal de ensino aqui no Mucabe. A casa está aberta para isso. Esse espaço é totalmente franqueado para que a gente consiga transformar a discussão contínua sobre a implementação real dessa lei numa discussão o tempo inteiro, que a gente consiga fazer com que essa discussão seja cotidiana, né? E ouvindo a Helena falar sobre a possibilidade de a gente construir esse urgente diálogo para implementar na educação o uso das letras, dos sambas, enredos, eu me sinto muito à vontade nessa conversa, porque eu sou filho de uma historiadora que sempre fez isso, que sempre foi criticada pelas colegas. Eu cansei de ouvir as colegas da minha mãe dizendo: Conceição, faz uma prova de marcar com X, pelo amor de Deus, você é maluca. Não é que você leva essa quantidade de prova para casa para corrigir? Um monte de prova com a letra para falar da revolta da Chibata,
ela mimeografava lá a letra do Aldir Blanc. Eu lembro disso como se fosse ontem, na mesa da cozinha da nossa casa. Ela escrevia lá no stencil a letra do Aldir Blanc, mimeografava aquilo para dar aula falando sobre a revolta das chibatas, dando aula com a letra da música. E vários outros sambas enredos que ela fez isso. Professora maravilhosa. Vários sambas enredos, várias letras de samba que fez isso inúmeras vezes para dar aula de história. Esse espaço é um espaço que a gente precisa utilizar para isso, para discutir continuamente. E quero muito que esse espaço também, Leandro, seja uma ponte contínua para a gente discutir com os profissionais do carnaval, porque eu trabalhei com a Helena há muitos anos numa escola em que ela era a referência nossa total, Universo das Artes Cênicas, era uma matéria que tinha nessa escola, e era incrível e lindo ouvir, sorver de Helena tudo isso que ela está falando aqui, muito mais coisa, para profissionais que nunca tinham tido nenhum tipo de ideia do que era toda a importância histórica do carnaval e da relação do carnaval com as nossas raízes e com a história afro-brasileira. Helena desenvolvia esse papel dentro da sala de aula da escola que a gente trabalhava, e eu fico pensando quantos profissionais não saíram daquela escola para trabalhar na cidade do samba com esse plus a mais, com essa relação... Marcos Rosa foi um deles. Pois é, com essa relação intelectual, essa relação viva, fresca, de entendimento da importância de colocar aquela cola quente naquele adereço, sabendo de todo o histórico daquilo. E aí eu fico me perguntando, esse espaço tão colado com a cidade do samba, como é que a gente não pode pensar também em desenvolver alguma ação parecida com essa que a Helena fazia lá na EAT, para que os profissionais da cidade do samba estejam ali o ano inteiro, mas que tenham um entendimento da importância desse lugar e a importância de tudo que veio e vem, acontece e existe antes da escola entrar no sambódromo. Realmente tão perto que eu vim a pé, né? Então, assim, essa questão é uma questão muito interessante. Eu tenho certeza absoluta que aquele espaço ali guarda uma infinidade de saberes, né? E esses saberes estão todos nas mãos e nas tradições das pessoas que estão lá agora, nesse momento, trabalhando em 12 barracões distintos, debruçados sobre a realização de 12 projetos artísticos distintos, e que certamente seria muito engrandecedor que esse fluxo, essa troca, para o entendimento, inclusive, da importância artística e cultural do que é feito lá, seja uma realidade, né? Então, acho que é super bacana o que você propõe e me coloca à disposição para fazer essa ponte, né? Dessa tramitação, de que o que está lá também possa estar aqui e aquilo que está aqui também possa estar lá. Boa tarde. Comentário super ligeiro, porque eu acho que qualquer pergunta possível aqui seria por que o momento assim acaba, né? Acho que é a única pergunta possível. De resto, eu só tenho um comentário muito breve, que a partir de tudo que foi colocado aqui, e é impossível também fazer um resumo do que foi colocado, mas dizer que talvez a discussão perpasse ainda por pensar as produções de determinados corpos como algo temático, e não é uma discussão epistemológica, né? Quer dizer, isso é produção de conhecimento. E se é produção de conhecimento, tem que ter um outro valor. Mas não se pensa enquanto produção de conhecimento, porque esse valor também vai significar um valor não só simbólico, mas um valor material, né? Então, só esse comentário. E, para mim, algo que... Eu sou de Salvador, né? Meu nome é Patrícia. Eu estou, neste momento, como realizadora de audiovisual, mas já estive como professora universitária, porque a gente está na vida, né? É transitório. Então, neste momento, eu estou aqui como realizadora de audiovisual, mas já estive em outras posicionalidades. E eu me lembro que há 20 anos, quando eu morei aqui no Rio de Janeiro, me marcou muito uma ida ao Museu de Belas Artes, em que essa hierarquização era presente, né? Em que no subsolo ficavam a arte popular, né? A arte negra, a arte indígena e a arte do Museu do Inconsciente, como se aquilo ali fosse um favor, né? E não um espaço que deveria ser colocado
em outros andares, né? Então, isso é só para dizer que eu gostei muito de ter vindo para cá hoje. Eu fiquei pesquisando, né, na cidade o que é que teria em torno do Novembro Negro, e eu falei, esse momento eu vou. Quando eu vi, né, os nomes que estariam, eu falei, não, eu vou assistir. Tá? E aí eu acho importante mesmo marcar, né, essa produção de conhecimento, porque, por exemplo, quando você está numa faculdade de Direito, você vai estudar Kafka, vai estudar Dostoiévski vai fazer referência a isso, né, em termos bibliográficos, mas se você levar um samba enredo, por exemplo, isso vai soar de uma outra maneira, né, como se você estivesse valendo de algo menor, quando justamente é uma produção de conhecimento muito importante, né? Então, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ouvi-los hoje, de tarde. Obrigada. Beleza? Então, a gente está chegando ao fim, né? Mas eu acho que antes, você até falou uma coisa aí que eu acho que quero dar uma informação importante, né? Essa é a nossa... Você veio na última atividade do Novembro Negro. Entretanto, contudo, todavia, porém, a gente começa agora, nessa sexta-feira, Paixão de Ler. Paixão de Ler é um evento literário tradicional já, né, da nossa cidade, da prefeitura, realizado sempre através da Secretaria de Cultura. E esse ano é a 29ª edição. E é a primeira vez que o Paixão de Ler tem como tradição homenagear um autor ou uma autora. E esse ano é a primeira vez que a gente vai homenagear uma autora negra. É isso, ainda estamos em tempos de primeiras vezes, né? Quando se trata das nossas questões nossas questões negras, da negritude. E o tema da Paixão de Ler desse ano é literatura infanto-juvenil negra, literatura infantil e juvenil negra, uma literatura com protagonismo, com identidade, representatividade e ancestralidade negra, onde os personagens são protagonistas. A Helena também é autora, inclusive de literatura infantil e juvenil negra também, e essa Paixão de Ler vai ser toda dedicada à discussão dessa temática, né, os seus desdobramentos, não só a literatura, mas como os letramentos, as várias agências de letramentos que a gente tem das infâncias. E ela vai acontecer no espaço da Bienal. A Bienal começa agora dia 3 e vai do dia 3 ao dia 12. E a Secretaria de Cultura tem uma arena lá, um espaço super interessante, onde no meio vão acontecer as conversas, e a gente tem um espaço lá que cabe, eu acho que umas 150 pessoas, e vai acontecer uma série ali de mesas e de convites de pessoas que vão conversar ali. Vai ser bastante popular, né? Umas rodas popular, para você não conversar só com autores, mas também com pessoas influentes, para poder discutir o tema das infâncias, das memórias das infâncias, dedicado ao Paixão de Ler. E depois aqui, terminou a Bienal, continua o Paixão de Ler aqui no Mucabe, e vai até dia 19. Eu estou dizendo isso porque, para vocês seguirem as redes sociais lá da Cultura Rio, porque tem uma programação intensa, com muita gente aí. O da Secretaria de Cultura? Do Museu, Leandro? Tá. Tem que ver aí o que está acontecendo. Aí, o que eu posso te garantir agora que vai estar bem atualizado as redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura. Tem uma comunicação intensa ali, diária, de várias vezes. A gente está aqui com o Zé, um dos responsáveis. Sim, e aí eu acho que ali é um lugar de se acompanhar essa programação que vai sair em outros locais também, para a gente continuar falando dessa temática, né, das questões negras e a partir aí da Paixão de Ler, que a gente já tem, né, um movimento grande de se discutir, de se pensar uma literatura negra brasileira, mas ainda no campo das infâncias e da juventude, essa discussão de literatura, da importância dessa produção, ainda precisa ser
bastante fortalecida e fomentada. E aí o Paixão de Ler é uma maneira da gente dialogar isso, é um projeto lá da Secretaria de Cultura. Sim. Sim, a gente tem uma série de experiências. É a minha área também de estudo, de pesquisa, de mestrado, enfim, o campo da contação de história, tanto dos griots, dos mestres e mestras de cultura popular, e também essa produção literária. Então, a gente tem várias mesas que vai falar sobre essa problemática que a gente tem, porque aí com a Lei 10.639 de 2003, a gente tem um advento da literatura infantil no Brasil. Então, até os anos 80, nos anos 80 que começam a aparecer os primeiros personagens negros representados de forma digna e legítima, não estereotipada nem estigmatizada. Então, a nossa autora homenageada é a Sônia Rosa. Ela é uma autora carioca, que tem uma produção aí já intensa, mais de 60 livros infantis publicados com essa temática, e é uma das precursoras de uma literatura infantil negra no nosso país. Então, isso é muito significativo e pouquíssimo conhecido aqui na nossa cidade. Ela é uma autora carioca, é estudada no Brasil inteiro por quem estuda essa temática, porém, aqui no Rio de Janeiro, pouquíssimas pessoas conhecem ela e outros autores de literatura infantil negra. Então, só para poder convidar, que eu acho que é uma forma de estender toda essa conversa que a gente está aqui a partir do Carnaval, mas também pensando essas infâncias aí, com esse compromisso aí, com o futuro, né, a partir das infâncias e das juventudes. E agradeço muito minha querida mestra, minha grande referência, Helena Teodoro, Leandro também. Muito obrigada por iniciar. Eu acho que a gente saiu daqui cheio de tarefa, né, Leandro? Né, Gerê? A gente saiu daqui com tarefas, né, com encaminhamentos dados. É isso que eu entendo. Então, vamos colocar isso aqui como o início de uma conversa que é muito necessária para que a gente possa pensar a melhor forma de transformar de fomentar essa compreensão do carnaval, das escolas de samba, entender isso como um espaço de letramento. Eu já diria, é um espaço de letramento racial que acontece ali historicamente, espontaneamente, assim, na nossa cara, aos nossos olhos. Eu acho que o papel do poder público é contribuir e ajudar a desenvolver cada vez mais esse pensamento e fazer todos os ajustes de rota que são necessários para o desenvolvimento dessa compreensão do que é realmente uma cultura. E eu acho que muito mais, eu não estou nem falando agora no primeiro momento de uma coisa para a sociedade civil, não, também, mas eu acho que isso é uma coisa interna, uma coisa que tem a ver com uma reflexão mais profunda dos nossos gestores, para que as políticas públicas sejam pautadas da maneira devida, a partir de uma compreensão mais genuína, mais próxima da realidade e comprometida com esse setor, entendendo esse setor como um setor negro e como uma política antirracista também que precisa ser feita. E aí eu agradeço a presença de todos e todas, estou finalizando aqui.